Estamos aqui novamente com o Dr. Fernando, neurologista, especialista em medicina do sono. Meu nome é Luciane Fujita, sou médica, pneumologista, especialista também em medicina do sono. E hoje nós vamos abordar o assunto, o que é o sono? A pergunta é muito interessante. Todos nós, desde que a humanidade existe, perguntamos por que dormimos. Na verdade, para que você imagine o que é o sono e por que a gente dorme, a gente tem que entender que o sono é um estado de consciência. E o que é isso? A consciência, na verdade, quando você está em vigília, é fácil de entender. É um estado onde você tem percepção do meio, de si próprio e essa interação. No sono, há uma mudança dessa consciência. A tua percepção do meio diminui bastante. A tua capacidade de reação muscular diminui muito. E o mais importante do sono é que tudo isso que a gente falou, da menor interação com o meio, da menor capacidade muscular, do relaxamento, ela é reversível. E a gente começa de novo um ciclo com a consciência da vigília e novamente o sono, e assim fazendo um ciclo que a gente chama de 24 horas ou circadiano. Então o sono, doutora Luciane, é justamente uma mudança de consciência, onde você tem menos interação com o meio, mais relaxamento muscular e o mais importante, a reversibilidade para a consciência, que é a vigília, que todos nós conhecemos muito bem. Pois bem, doutor, e por que a gente dorme? Por que a gente precisa dormir? A pergunta é muito capciosa num bom sentido. Nós não sabemos por que dormimos ainda. Sabemos que dormimos e que é fundamental dormir. Animais de laboratório, se são privados de sono por muito tempo, acabam morrendo. O ser humano, quando não dorme, adoece. Doenças do sono que privam de um sono de boa qualidade também repercutem muito negativamente na nossa saúde. Por que dormimos? A gente ainda não sabe. O que sabemos é que é fundamental dormir para a nossa saúde em qualidade e em quantidade de vida. E quem dorme? Todos nós dormimos? Todos os animais de forma geral? O que sabemos hoje é que os vertebrados, todos os vertebrados que nós conhecemos dormem. Então os mamíferos somos nós e nossos amigos e parentes aí mais próximos. A parte dos répteis, os anfíbios, os peixes, todos os vertebrados dormem em maior ou menor tempo. Curiosamente, quando a gente vê os mamíferos, e é uma curiosidade que a gente gosta de falar, o animal que dorme menos é a girafa, dorme menos que 2 horas em 24 horas. E o mamífero que dorme mais é o morcego, que chega a dormir 20 horas durante um ciclo de 24 horas. Isso tem características específicas de cada animal. Os golfinhos têm duas formas, né? Ele consegue fazer o sono numa metade cerebral. Você pode já explicar isso melhor para nós? Isso é muito interessante porque os golfinhos, como as baleias, são mamíferos aquáticos, então precisam de tempo em tempo submergir e voltar à parte da superfície para conseguir ar. Se você tiver um sono constante nesse cérebro, esse golfinho não vai conseguir vir à superfície. Então eles criaram um meio de adaptação que é dormir metade do cérebro de cada vez. Dependendo do momento que esse golfinho está, ele vai dormir metade do cérebro para que a outra metade seja responsável para vir à superfície, captar o ar, voltar novamente para o fundo do mar, ou enfim, e voltar à sua vida. Então eles dormem com metade do cérebro de cada vez num processo de adaptação para a sobrevivência. E quanto dormimos? Qual é a necessidade básica de sono? Nos humanos, a resposta, doutora Luciane, é depende. Depende muito de que idade você está. Se eu falo de um recém-nascido, eu estou falando de 15, 18 horas de sono, por exemplo. Se eu falo de um adolescente ou no pré-adolescente, estou falando de mais de 10 horas de sono necessário durante 24 horas. Se eu falo de um adulto, em torno de 7 a 8 horas. E se eu falo de uma pessoa com mais idade, mais idosa, talvez 6, 7 horas sejam suficientes para que você fique bem com essa quantidade de sono durante o dia e a noite. E como identificamos? Como é que a gente sabe que o indivíduo está começando no processo de sono? Então, até 50, 60 anos atrás, o mecanismo era igual o que você tem em casa hoje. Quando você começa a bocejar muito, fazer um piscamento rápido, relaxar e perder a interação com o meio, o paciente está caindo em sonolência. Você vê isso no seu filho, você vê isso no seu esposo, você vê isso na sua esposa. É uma reação normal onde você está caindo do sono. Relaxamento muscular, bocejos frequentes, piscamento. Interessante no piscamento que existem alguns automóveis que carregam consigo o mecanismo de identificar piscamentos. Quanto mais piscamentos você tem, mais chance de estar em sonolência. Isso alerta o motorista, você está sonolento, evite ou pare para que você melhore evitar acidentes. Então são mecanismos de identificação
clínicos, vamos dizer assim, intuitivos que a população tem, que a gente consegue caracterizar, que era o que a gente tinha só até 60 anos atrás. Sim, mas agora temos outras formas, né? Como é que a gente identifica o sono na atualidade? Então, hoje em dia, depois da descoberta do eletroencefalograma, que na verdade é um registro da atividade cerebral, a gente classifica o sono em 4 principais fases. O N1 e o N2, que são fases mais superficiais, o N3 e o REM, que são fases mais profundas. O REM ele é muito importante, sendo uma fase muito profunda, e é naquele momento que você vê o seu filho ou sua filha mexendo os olhinhos. Porque a fase do REM vem da sigla movimento rápido dos olhos, onde você tem a movimentação ocular importante, e nessa fase do sono você tem o sonho, enfim, tem algumas alterações que são fisiológicas e características do sono. Então hoje a gente sabe que nessas 4 fases do sono, repetindo, N1, N2, N3 e REM, você tem ciclos que se repetem. Então você tem N1, N2, N3 e REM, e esses ciclos se repetem 5 a 8 vezes durante a noite. Conforme a noite vai passando, aqueles ciclos iniciais que predominavam mais superficial, N1, N2 e N3, começam a migrar em porcentagem e chega mais no sono REM no final, onde você sonha e onde porventura você acorda sonhando, porque você acorda durante, por exemplo, o sono REM que é frequente nessa fase da noite. Bem, além dessas fases todas que são tão importantes, o que mais pode mudar? Quais são os outros sistemas que são acometidos durante o sono? Durante o sono, não só as ondas cerebrais modificam, não só a consciência modifica, mas todo o organismo sofre alterações. Depende da fase do sono, se ela é mais superficial, mais profunda, você tem, por exemplo, alterações da tua via aérea. Nas fases mais profundas, há mais relaxamento e mais chance de obstrução num paciente que tem apneia obstrutiva do sono, por exemplo. O ritmo cardíaco, a força de contratilidade muscular do coração, por exemplo, muda conforme a fase do sono que você está. O teu padrão respiratório vai mudar dependendo da profundidade do seu sono. De um modo geral, todo o nosso organismo modifica durante o sono. E essa modificação vai depender da fase do sono que você está e se porventura você tem alguma doença ou não que está contribuindo para alguma alteração dessas. E de que forma a gente pode ver isso objetivamente? Como se investiga esse tipo de alteração? Muito bem. A investigação hoje de doenças e de queixas do sono, o objetivo é dado, dentre outras formas, pela mais conhecida que é a polissonografia. O que é a polissonografia? É um registro, o poli vem de múltiplos registros, então a parte eletroencefalográfica, eletrocardiográfica, fluxo aéreo, movimento de tórax, etc., que são registrados durante a noite inteira e a gente avalia as fases do sono e as suas alterações conforme os sistemas que a gente vem conversando e que a gente vem conversando com os senhores. Muito obrigada, doutor Fernando. Eu acho que ficou muito claro a respeito do que é o sono. E vamos então ao nosso site, onde temos mais informações a dar sobre esses assuntos. Ok, esperamos você numa próxima conversa. Vão e visitem o nosso site. Obrigado.